novamente a nossa gratidão ao Deus bendito por esse momento que temos congregados, reunidos para servi-lo. E espero que vocês estejam alegres. A Bíblia diz: servir o Senhor com alegria. Esse é um momento que nós temos para, perante o Senhor Deus, sermos dirigidos, conduzidos pelo ensino da palavra, a obra do Espírito Santo, tanto comigo quanto com cada um aqui nesta noite. Antes que toquemos num texto propriamente para leitura e ensino da palavra hoje à noite, só desafiando os irmãos, nós estamos com este desafio que eu vou falar, que é o Salmo 33. Sempre a gente está separando um texto por ano para memorizarmos. Imagine daqui 40 anos, um texto por ano, você vai ter 40 textos da palavra de Deus. Não sei, né? 40 com mais 56, já dá um número grande de idade, né? Mas que eu tenha mais 20, 30 anos pela frente, um texto da palavra por ano já vai ter um peso de importância imenso. Esse ano o nosso texto é o Salmo 33, o Salmo 33, que começa exatamente ordenando-nos a alegria. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Regozijar é alegrar. O apóstolo Paulo, em Filipenses, diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Não dá para você ter uma alegria circunstancial. Não. As circunstâncias mudam e muito. E geralmente nós começamos enfrentando lutas, desafios, com a intenção de encerrarmos o dia com a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, nos ensina a Bíblia no livro de Neemias. Então, eu quero crer que você hoje à noite esteja animado, alegre, a despeito das circunstâncias. E esse tempo nosso aqui é um tempo da gente estar se entregando ao aprendizado. Durante o ano todo, nós passamos estudando primeiro aos Tessalonicenses. E chegamos agora no capítulo 3. O chegamos agora foi no culto em dezembro, antes do Natal, daquele domingo da celebração de Natal, e também da semana passada que eu falei sobre o Ano Novo. Nós traçamos metas do Salmo 100 para este ano. Quem não estava aqui vai ter que ouvir a mensagem da semana passada para você entender o que Deus quer que você faça este ano dentro do Salmo 100. São princípios que vão dar a nós neste ano desafios de uma convocação solene para uma desafiadora motivação. O que o Salmo 100 te convoca e no que ele desafia você? Tem lá o vídeo, dá para assistir depois de você ter essa compreensão. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3. Se eu e você ficarmos de longe, apenas contemplando o apóstolo Paulo, com certeza você não vai ter uma identificação tal qual Deus quer que você tenha na palavra dele. Então, tome o lugar de Paulo, pega o lugar de Paulo, assuma o lugar de Paulo, como se você fosse Paulo. Por que Paulo está dizendo o que está dizendo no texto que nós vamos ler? O que é isso para Paulo? O que significa isso? Como que eu posso, na minha vida, ter uma noção disso no meu viver? O que nós vamos ler aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3. Esse capítulo ele tem apenas 13 versículos. Paulo começa a carta da maneira como Deus queria que ele começasse. Ele faz uma saudação. Ele tem, quando ele escreve a carta, ele tem informações que neste momento aqui do capítulo 3, quando ele menciona esse momento do capítulo 3, ele estava vivendo uma inquietação enorme, porque ele havia estabelecido a igreja em Tessalônica
e houve uma perda, um distanciamento de contato. É como vocês aqui quando desaparecem, mas de repente você some, não vem na reunião, nós perdemos o contato, e a gente não tem ideia de como está a sua vida espiritual. Paulo era o missionário que estabeleceu a igreja em Tessalônica, partiu, e houve um momento de tempo que ele perdeu completamente o contato com aqueles irmãos, e ele sentiu uma enorme necessidade de estar com eles, tão grande necessidade, ao mesmo tempo ele enfrenta uma oposição, que ele fala que era uma oposição satânica, de impedimento, é claro, debaixo da permissão de Deus. E chega um momento que é insuportável para Paulo não ter, já que ele não pode ir até Tessalônica, alguém precisa assumir esse compromisso e chegar lá com a missão de consolar, exortar e trazer informações para Paulo. E quem é a pessoa que Paulo tem em consideração para essa missão? Timóteo, irmão amado, ministro e também cooperador do Evangelho, ministro de Deus e cooperador do Evangelho. É Deus indicando, Timóteo vai. Então, não suportando, não podendo esperar mais, é o que ele vai dizer aqui, ó. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Esse confortar e exortar é exatamente a missão de disciplinar alguém. Quando você vai disciplinar alguém, você vai entrar com conforto e com a exortação. A exortação você vai chamar a atenção, vai cobrar sério. E o confortar, você vai observar os pontos positivos e elogiar. Versículo 3. Para que ninguém se comova por essas tribulações. A palavra tribulação, você vai perceber comigo que ela é muito familiar no vocabulário de Paulo. Ela tem uma importância tremenda, e deve ter também no seu e no meu. Porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o. O aí é de Timóteo. Mandei Timóteo, mandei-o. O aí é para Timóteo. Saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, ou amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos, o que você lê aí? Consolados ou confortados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Eles estavam firmes, animados e revolucionando o lugar onde estavam. Versículo 8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações,
para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. É normal aqui em 1 Tessalonicenses, cada término de capítulo termina Paulo mencionando a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Já tenho agora uma compreensão de como está o coração de Paulo, que é o seu coração hoje à noite. Aqui a gente termina com o coração do apóstolo Paulo aliviado, alegre. Tem novas deles, tão animados, tão firmes no Senhor. Vamos orar. Eterno Deus, com o nosso povo aqui, com aqueles que pela transmissão nos acompanham, que tenhamos um bom tempo de ensino, aprendizado, compreensão da palavra do Senhor. Abra os nossos ouvidos, os nossos corações, conduz os nossos pensamentos, fala conosco, Senhor. Você também com a Esther, que está recebendo o atendimento, quando então ela caiu ontem de moto, e talvez tenha alguma coisa necessitando maiores cuidados com a sua perna. Oramos também ao Senhor. Oramos também pelo irmão Eurípides em Ribeirão Preto, o consolo e conforto do Senhor, com ele e com a família. Oramos, Pai, nos colocando nas tuas poderosas mãos, orando também pelos meus conhecidos, o Jefferson, Antônio André, o Senhor José Carlos. Clamamos orando no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos não. Vocês estavam sentados, vocês continuam. Enfrentando a oposição. Paulo tinha uma compreensão, uma consciência muito sensível a respeito desse fato de enfrentar oposições, enfrentar tribulações. Em todo o tempo da vida dele servindo ao Senhor, como mensageiro pregando o Evangelho, assim foi. E não haveria de ser diferente. Ele mencionou na carta a Timóteo que todos que querem viver piamente em Cristo Jesus vão padecer perseguição. Então, se você e eu não estamos padecendo perseguição, está faltando um tantinho para que eu e você atinjamos o alvo, que é viver piamente em Cristo Jesus. Deve ser o nosso ideal. Então, se você está enfrentando perseguição, oposição, não se assuste. É normal. Faz parte do viver cristão. Se aborrecer o Mestre Jesus, não se iluda, não se engane. Aborrecerão também os seus seguidores, os seus servos. Não é maior o servo do que o mestre. Se assim procederam com o mestre, também procederão assim conosco. Já era garoto, já ouvindo pessoas falando contra o que eles chamavam os crentes naquela época, falando mal. Enfrentando a oposição. Uma coisa interessante é que Paulo só vai escrever a carta depois que ele tem as informações trazidas por Timóteo. Então ele tem agora uma noção exata de o que escrever para eles. E ele então, nessa primeira carta, ele trabalha muito a questão dos princípios básicos da vida cristã, fundamentando, alicerçando a igreja. Na segunda epístola vai entrar um pouco de escatologia, doutrina das últimas coisas. Mas aqui é fundamental que ele trabalha com eles a respeito dos princípios básicos para a vida cristã. Quando eu e você tocamos na epístola aos Tessalonicenses, depois da chegada em Tessalônica, nós temos então a igreja em Tessalônica. A igreja em Tessalônica. A igreja que foi estabelecida
pela pregação do apóstolo Paulo. Pregação bíblica, cristocêntrica e perturbadora. Trouxe resultados. Incomodou pessoas, sim. Mas ela também foi estabelecida pelo poder de Deus. Na ação da palavra usada pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo e em muita convicção. Paulo diz: quais fomos entre vós por amor de vós? E aí vem uma pergunta: que tipo era a igreja de Tessalônica? É muito importante essa compreensão dentro do que nós estamos tratando do capítulo 3. Que tipo de igreja era a igreja de Tessalônica? Você entendeu no capítulo 1 que aquela igreja era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que tinha uma operosidade, era uma igreja operante. Tanto na fé, quanto no amor, como também na perseverança, na paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então era uma igreja ativa, trabalhando, operando, dinâmica. Não era uma igreja de pessoas mornas, indiferentes. Era uma igreja ativa. Uma igreja também receptiva. Ela foi receptiva à palavra, ela foi receptiva à liderança. Recebeu, acolheu, não apenas os mensageiros, mas também a acolhida da palavra de Deus. Foi uma bênção pregar em Tessalônica para Paulo. E foi também uma igreja, aqui talvez esteja o segredo para a igreja enfrentar a oposição. Aqui está o segredo. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Além da fé, você começa em Romanos 5 a subir alguns degraus. Temos entrada pela fé, versículo 2, e não somente isto, para nos gloriarmos, mas Paulo diz, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Tribulação produz paciência. Além de ser uma igreja operante, receptiva, a igreja tessalônica também era uma igreja paciente. Tribulação vem, irmãos, para trabalhar em nós. Paciência. Deus quer que tenhamos paciência, que sejamos povo de Deus com perseverança. Perseverar é paciência. Tenhamos perseverança, paciência, porque a paciência vai conduzir à experiência, e a experiência, a esperança, e esperança que não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Era uma igreja paciente. No versículo 6 do capítulo 1, aquela igreja recebeu a palavra em muita tribulação, com alegria, com gozo do Espírito Santo. Era também uma igreja que, sendo paciente, ela não apenas experimentou a tribulação, mas ela suportou a tribulação. O pensamento mais real para a tribulação, irmãos, é você ser pressionado entre duas pedras. É algo com uma ideia de algo muito forte. Já pensou você ser literalmente pressionado, como se estivesse entre duas pedras? Algo que é para abalar mesmo, para comover o ser. E eles não apenas experimentaram, mas também suportaram a tribulação. E uma igreja também exemplar. Ela se tornou exemplo, modelo. Ela copiou os exemplos de Paulo e os seus companheiros, sendo também que estes eram imitadores de Cristo. Elas imitaram o apóstolo Paulo e os seus companheiros, Silas e Timóteo. E tornou uma igreja exemplar, uma igreja padrão. E também uma igreja missionária, porque fez soar a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares. A fé deles se espalhou de tal maneira que já não tinha necessidade de falar coisa alguma. E também uma igreja separada. Eles foram convertidos dos ídolos para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Pois bem,
No capítulo 2, Paulo tratou com eles da praticidade do ministério dele, tanto a parte da pregação quanto a parte da prática. E Paulo, ainda no capítulo 2, mencionou algo muito importante com eles, que eles eram para Paulo a coroa da alegria. No dia de Cristo, eles seriam apresentados como a recompensa de Paulo por pregar o Evangelho, coroa da alegria. E Paulo menciona com eles, nesse finalzinho do capítulo 2, a intenção de estar com eles, mas a oposição que se levantou de impedimento. Ele termina o capítulo e agora ele vai mencionar nesse capítulo 3 a questão da oposição e como ele tratou essa situação. Na obra de Deus, entenda, o diabo é inimigo, é meu inimigo, é seu inimigo. Não caia na conversa dele, não. Ele vem para matar, roubar, destruir. Roubar, destruir, matar. Não é amigo de ninguém. E ele tem sempre à disposição dele pessoas cuja língua trabalha em duas extremidades. Pessoas que vão falar mal da obra de Deus e também dos líderes da obra de Deus. Ou seja, vão falar mal da obra e vão falar mal dos obreiros. Concorrência não é só lá fora não, viu? Na vida cristã, você também enfrenta lá fora as concorrências. Havia, aparentemente, em Tessalônica, pessoas assim, que estavam com a intenção de minar, destruir a obra de Deus ali, a igreja de Jesus Cristo, partindo principalmente daqueles judeus, que dentre esses judeus um grupo se converteu, e um outro grupo se tornou o grupo de oposição, não é? Sempre nós vamos ter situação de um lado e oposição do outro. Então tinha um grupo de oposição. O que esse grupo queria fazer? Destruir, acabar, não permitir que a obra avançasse, crescesse, desenvolvesse, fosse adiante. Então eles estavam ali de frente, com todo empenho, dedicação. Até slogan eles tinham. Inventaram no momento lá um até interessante. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Alvoroçadores que causam baderna, transtornos, que põem um lugar em situação de desespero. Não era o que estava acontecendo com os pregadores do Evangelho. Lembra, você está no lugar de Paulo. Não é isso que aconteceu com você. Mas aconteceu, ou está acontecendo comigo, nos colocando no lugar de Paulo. Mas eles procederam assim. Que não era nada estranho para Paulo. Você acha que Paulo estranhava ser perseguido? Paulo entendia muito bem de perseguição, ou não? Claro que entendia. Ele perseguiu antes, talvez diferente de vocês. Vocês não estavam perseguindo a igreja de Jesus antes? Não estavam, não é? Então, a condição sua até um pouquinho diferente da do apóstolo Paulo, mas ele entendia de perseguição. Ele perseguiu antes, mas o que ele fizera na incredulidade. Deus teve misericórdia dele. Deus interveio na sua vida e Deus o alcançou com o mesmíssimo evangelho que agora ele estava pregando e enfrentando oposição. Havia grupos opositores, mas Paulo era um verdadeiro pregador do evangelho, um homem de Deus e uma pessoa sensível, não era egoísta. Ele tinha o coração dele voltado para o pessoal de Tessalônica. Ele possuía o coração de um verdadeiro pastor. O cuidado pela igreja passava pelo coração dele. E esse capítulo 3 aqui é interessante, como ele descreve
como estava o coração dele, a inquietação, a solicitude. E olha que Paulo, ele nos ensina a não ficarmos solícitos, preocupados por coisa alguma. O que ele fala em Filipenses 4? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então não fique inquieto, coloque isso diante de Deus. Mas chegou um ponto sim dele entender, não posso esperar mais. Da oração para a ação. E ele mandou então Timóteo. Deixa eu botar minhas páginas, que tem um vento aqui levando as minhas páginas para o outro lado. Ok, problemas que eles estavam enfrentando. Tem 3. Está no versículo 3, no versículo 5 e no versículo 10. 3 problemas que Paulo mostra aqui nesse capítulo que os tessalonicenses estavam enfrentando, que ele tem uma compreensão pelo relatório, por aquilo que Timóteo trouxe ao conhecimento dele. Versículo 3: para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. O que Paulo quer que eles entendam aqui no versículo 3? Tribulação é tão terrível que dá vontade de você fazer o quê? Abandonar, desistir, ou então ficar num canto de mau humor, ou então ficar lamentando, ou renunciar a Cristo. Qual a decisão que Paulo quer que eles tomem? Você entende aqui no versículo 3? Há uma decisão que nós devemos tomar quando estivermos passando por tribulação, enfrentando oposição. Qual é a decisão que você vai tomar? Você vai entender que a tribulação ela produz o quê? Paciência. Irmãos, tribulação você tem que aprender a lidar com paciência, com calma, não é com desespero, não é perturbado, abalado, descontrolado, é com paciência, porque a tribulação vai produzir a paciência, que vai trabalhar a experiência, que vai levar à esperança. Agora, se é algo que Deus permite, é porque Ele sabe que precisamos disso. O ser humano, quando quer ganhar a sua atenção, ele inventa um mundaréu de problemas diante de você, num chamado filme, e aí você começa a acompanhar aquilo, e agora? O que vai acontecer? Estou curioso, estou empolgado, estou interessado. Não é assim? Problemas, dificuldades, como é que vai resolver isso? Situações chegam até a parar o país. Você imaginou algo assim? Ficção. Inventou algo para o país. Todo mundo quer ver. Tribulação, problemas. Se você analisar bem, todos nós enfrentamos dificuldade. Eu disse semana passada que assim como as faíscas sobem para o alto, o homem nasce para as dificuldades. Dificuldades acontecem. Problemas você vai enfrentar. Você só não vai ter mais problema quando você der o seu último suspiro. Encerrar-se-á então o seu tempo aqui de vida agora. Mas enquanto você está com fôlego de vida respirando, vai ter dificuldades. Imagine nos projetos, nos planos, como o começo, o início exige determinação. Paulo estava assim, começando um novo trabalho, o continente europeu, a Europa abrindo para o Evangelho. Tessalônica, uma cidade grande, irmão, não era uma cidade pequena, era uma cidade bem desenvolvida para a época.
importante centro. Lá, Paulo chegou e a igreja foi estabelecida. Estabelecer a igreja é uma coisa, dar sustentação e acompanhamento é muito importante. Eu, quando tomei a admoestação na minha vida, que eu seria não apenas um frequentador da igreja, mas alguém envolvido no ministério, aí sim, começou a fazer sentido para mim estar na casa do Senhor, a cada culto. Eu era participante, eu não era alguém apenas ali por acaso, ou então, vim aqui hoje. Não, eu tinha envolvimento, eu tinha compromisso, eu tinha comprometimento. Eu queria saber qual era a minha parte na situação. E você percebe aqui, irmãos, que Paulo está falando com a igreja, uma igreja que eu disse que era uma igreja o quê? Dinâmica, comprometida. Eles estavam envolvidos, com um pouco de conhecimento, porque eles eram pequenos em número, novos convertidos, não é? Eu tenho mais de 40 anos de conversão, mas eles eram novos convertidos, e além do mais, enfrentando já de início na vida cristã, tribulação. Você sabe que tanto o apóstolo Paulo como os seus companheiros estavam na boca do povo lá em Tessalônica, mestres, falsos mestres, acusando Paulo e seus companheiros, tentando prejudicar a reputação, o ministério de Paulo. Eles foram acusados Paulo e seus companheiros, acusados de astúcia, fraude e motivos egoístas, como se eles estivessem apenas interessados em amealhar fortuna, dinheiro, usando aquelas pessoas. Havia outros mestres fazendo isso, acharam que Paulo também era como um deles, e acusaram Paulo e seus companheiros, e Paulo defendeu da crítica, por causa do Evangelho. Todo momento Paulo estava consciente, estava enfrentando oposição, e eles estão enfrentando tribulação. Até hoje falam mal de Paulo, imagine naquela época então. E o versículo 3, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Você foi convocado. Nós vamos sofrer por Cristo. Às vezes a sua vida está passando por aquela fase. Quanto mais você buscar o Senhor, mais você vai enfrentar a oposição. Quanto mais você dedicar, as pessoas vão confrontar você. Tinha um jovem que disse: eu estou servindo o Senhor, eu estou seguindo o Cristo, eu estou me dedicando ao Senhor. E as jovens começaram a perturbar ele. Vamos testar até onde esse compromisso dele é real. Outra coisa que estava acontecendo também com eles, versículo 5, além da tribulação, versículo 5, o que diz o versículo 5? Portanto, não podendo também esperar mais, mandei-o, falando de Timóteo, saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Além da tribulação, ele estava enfrentando também uma oposição do inimigo. O oponente infernal estava no encalço dos convertidos de Tessalônica, e Paulo sabia disso. Paulo está tendo uma consciência aqui, estou temendo que o tentador, quem é o tentador? Satanás, a antiga serpente. E por isso Paulo então envia Timóteo. Paulo até tinha uma ideia de que isso já tivesse acontecido, que ele estivesse sofrendo um confronto do inimigo. Então ele manda Timóteo. Agora nós temos que entender que o inimigo ele é sutil.
Se não consegue apanhar a pessoa de uma forma, ele vai usar outras formas. Por exemplo, vamos ler 1 Timóteo 3,6. 1 Timóteo 3,6. Uma das formas do inimigo atacar. Não neófito, para em que, ensoberbecendo-se, não quer na condenação do diabo. Ele pode atacar você através do orgulho e destruir ou tentar destruir. Se Deus não intervir, a intenção dele é destruir o seu relacionamento na vida cristã. Por meio de orgulho, ele pode atacar. Tiago vai mostrar no capítulo 1 que ele pode também nos atacar através dos desejos pecaminosos carnais. Ele encontra nesses desejos pecaminosos da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, um forte aliado para ele. Então vamos lá, ler Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Diz a palavra do Senhor: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus ele prova, irmãos, não tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou desejo desordenado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então os desejos pecaminosos carnais tornam-se um forte aliado para o inimigo tentar. Isso era real também em Tessalônica, tanto a questão do orgulho quanto a questão dos desejos pecaminosos com eles. E também o inimigo pode tentar uma situação semelhante à que aconteceu com o apóstolo Pedro em Mateus 16. Mateus 16, versículo 21 ao versículo 23. Mateus 16 é aquele capítulo em que Jesus, ali na altura do versículo 13, Jesus está conversando com os seus discípulos e ele faz uma pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem para Jesus a pergunta que ele faz a respeito do que as pessoas estavam dizendo que ele era. Quem é Jesus? Então, uns estão dizendo, Jesus, que você é João o Batista. Outros acham que você, Jesus, é Elias. E outros, Jeremias ou um dos profetas. E aí então Jesus tem uma pergunta. Tudo bem, isso é o que vocês dizem, que eles dizem de mim. Mas agora eu quero saber, e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? E no ímpeto de tremenda disposição, Simão Pedro respondendo disse, direto: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu. Bem-aventurado, mais alto grau de felicidade. Que felicidade veio para Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Esse conhecimento da resposta que Pedro deu para Jesus vinha de onde? De Deus. Jesus falou sobre isso. Não veio do conhecimento humano, não. Isso veio essa resposta sua, Pedro, lhe foi dada por Deus. E aí então, Jesus no versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Ele está agora conversando abertamente com os seus discípulos. Ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas,
Lembra que Jesus é da verdade, ele fala a verdade. Tudo que ele disse que ia acontecer, de fato aconteceu. Ele fala aqui, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eu não sei se Pedro ouviu bem que ele falou e ressuscitar ao terceiro dia, mas o mesmo Pedro que deu a mais excelente resposta. Olha o que ele vai fazer aqui agora. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha o que Jesus vai falar para Pedro, irmãos, no versículo 23. Ele quem? Jesus. Porém, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de mim, arreda-te de diante de mim, Satanás. Que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você consegue ter uma noção de tempo? Do momento que Jesus, como se elogiando Pedro, não é? Agora ele dirige a Pedro, como se não estivesse falando tão somente com Pedro, mas dizendo que o que Pedro estava falando, a resposta dele, se no momento ele havia falado da parte de Deus, agora ele está falando da parte de Satanás. Você, mas não é Pedro? Ele fala: arreda-te diante de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Havia ali uma ação maligna na atitude de Pedro. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Porque essa era, na verdade, a oposição de Satanás para que Jesus não fosse na cruz, para que Jesus não derramasse na cruz o seu precioso sangue, porque ali ele estaria realizando a obra redentora. A semente da serpente haveria de ferir-lhe o calcanhar, e Jesus, a semente da mulher, haveria de ferir a cabeça da serpente. Então havia um plano orquestrado ao mesmo tempo para que Jesus não realizasse a obra redentora, para que ele não derramasse na cruz do Calvário o seu precioso sangue. Porque você e eu lemos na Bíblia em Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, com os Tessalonicenses havia também o oponente infernal, que poderia criar desordem na igreja, no ministério, usando até mesmo as próprias pessoas convertidas. Então Paulo está dizendo aqui, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil, não podendo esperar mais, impossível. Me entreguei, achei por bem ficar sozinho em Atenas e enviei Timóteo. Olha que era importante a companhia de Timóteo com ele. E Timóteo vai lá, ele coloca isso na carta, depois de vários fatos que ele vem tratando com eles, para que eles entendessem. Eu disse que eles tinham 3 problemas que eles estavam enfrentando. Versículo 3, a tribulação. O versículo 5, o oponente infernal. E tem também o versículo 10. O versículo 10. Deixa eu abrir lá. (3:10) Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto. Não, estou errado, peraí. Abri errado. 3:10. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto
e supramos o que falta à vossa fé? Outro problema que eles tinham, irmãos, é que eles eram crianças, espiritualmente falando, no processo de desenvolvimento. Se com o bebê você usa leite, não dá para dar carne para o bebezinho. Tem o tempo certo. Cada convertido, cada pessoa que vem ao conhecimento de Cristo, é um novo nascimento. A fé precisa desenvolver, você precisa crescer espiritualmente. No momento, na vida cristã, você vai falar com o menino, vai sentir como menino, vai discorrer como menino, vai ter coisas de criança, de menino. Mas quando você amadurecer espiritualmente, você vai enxergar as coisas com outra visão, com outro olhar. Você vai ter uma condução diferente, porque você cresceu espiritualmente, você desenvolveu. Então, era necessário desenvolver a fé deles. E necessitava de acompanhamento, de instrução, de muito alimento espiritual. Tanto é que esta carta que foi enviada para eles trazia instruções da palavra de Deus para eles. Era a palavra de Deus dada por Paulo a eles para a instrução. Eles tinham que acolher os princípios aqui, porque a vida cristã é uma imensa escola que você começa no seu primeiro ano, vem o segundo, terceiro. Eu tinha uma visão da vida cristã na minha conversão que avançaram-se os anos, ficou diferente. Entendeu? Até o valor, a importância que você dá é diferente conforme você vai crescendo espiritualmente. Você vai desenvolvendo, não é verdade, Ernesto? Você vai desenvolvendo a sua fé cristã. Nós temos aqui, falado com os irmãos, 3 capítulos do Velho Testamento, 3 do Novo e 5 minutos, leitura diária do texto que nós estamos memorizando, que é o Salmo 33. Por quê? Porque nós precisamos da palavra de Deus incessantemente na nossa vida. Você tem que ser um leitor, você tem que conhecer a Bíblia. Deus já conhece a sua palavra de ponta a ponta, Ele sabe tudo dela. Agora, e você que tem que aprender, porque a Bíblia é ela, dela mesmo declara que é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, trazer conhecimento para você, instrução, repreensão, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente amadurecido para toda boa obra. Então, você precisa desenvolver a sua fé, muita leitura da palavra, mas não é muita leitura num momento só não, você não tem o seu tempo de almoçar, as suas refeições, aí você almoçar 3 pratos, almocei segunda-feira 3 porções de comida, não vou nem jantar, nem almoçar no outro dia, posso ficar uma semana, não. E é legal quando você tem o seu compromisso e você cumpre, que você está sendo fiel, porque Deus é fiel, Jesus Cristo é fiel, e vai chegar um dia que você tem que ouvir ou mau e negligente servo, ou servo bom e fiel. Qual você quer ouvir? Do seu Senhor, que você é o servo bom e fiel, que sobre o pouco foi colocado e agora vai ser colocado sobre o muito? Entendeu? Cuidado com essa vida aqui agora, ela pode atrapalhar você na vida futura, e a futura é para sempre, essa aqui é passageira, essa aqui termina logo logo, a outra não, a outra é eterna, a eternidade não tem fim. Embora Paulo fosse muito grato pelos seus convertidos em Tessalônica, ele compreendia que eles não eram perfeitos. É tão interessante quando a Bíblia fala em Efésios 5:2, suportai-vos uns aos outros em amor, porque alguém disse o seguinte, suportando uns aos outros em amor significa tolerando
com amor aquilo que é desagradável nas outras pessoas. Olha que interessante. Vai ter um desenvolvimento, a sua mente mudando por causa da compreensão que você tem da palavra. Você aprendendo o que é que tem valor e o que não tem valor. Porque muitas vezes as pessoas estão dando valor para aquilo que é inútil, para aquilo que não vai resultar absolutamente em nada. Estão valorizando o passageiro e desprezando o eterno. Estão investindo na terra e deixando de investir no céu. Ajuntai tesouros no céu, não na terra, onde os ladrões minam, roubam e a traça e a ferrugem tudo consomem. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então havia esses 3 problemas com eles lá. Na semana que vem eu comento um pouquinho mais dessa questão da imperfeição, que era a questão da maturidade espiritual desse versículo 10. E olha que Paulo era muito insistente, orando abundantemente. Ele estava sempre com eles no pensamento, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Você tem que estar sempre estudando, recebendo instrução, recebendo aprendizado, até o ponto que você vai poder andar sozinho, se conduzir. E mesmo assim você vai fazer essa condução na obra do Espírito Santo. Então, enfrentando oposição. Eles tinham 3 situações que eram situações reais, e Paulo tinha uma compreensão, uma consciência disso, e estava trabalhando para o fortalecimento daquela igreja que eu mostrei para você, que era uma igreja dinâmica, era uma igreja operante, mas ainda assim, enfrentando oposição, como nós enfrentamos, como você tem enfrentado, mas precisa ter a compreensão bíblica da palavra de Deus. Tem pessoa que no ardor da tribulação, o que ela faz? Ela comete suicídio. Ela se desespera, porque ela está olhando que as circunstâncias, e ela está sendo minada, destruída por Satanás. É como se não fosse Judas a última pessoa a cometer suicídio, porque Satanás investiu imensamente contra ele. A única pessoa na Bíblia que a Bíblia menciona que foi possuído por Satanás foi Judas, ao ponto de se matar. E até interpretar Judas é complicado, porque alguns até já morreram, literalmente enforcados, tentando apenas demonstrar como ele morreu. Teve um ator que morreu enforcado. Triste, não é? Também que personagem para se interpretar. Vamos rogar que você tenha compromisso com a palavra, coloque-se no lugar de Paulo, coloque-se no lugar dos Tessalonicenses, tá? É para nós, é para o nosso dia, tal como Deus agiu naquela igreja. Ele não pode agir mais porque o tempo deles passou, e nós agora somos os Tessalonicenses do presente momento, tal como eles, aguardando também a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, como que você vai enfrentar a oposição? Entendendo que a tribulação produz paciência, e que se afrontaram o seu mestre, também vão te afrontar. Não veja como algo estranho. Quanto mais eu sirvo o Senhor, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me entrego a ler a Bíblia, quanto mais eu oro, mais problemas acontecem. É normal, fomos ordenados para isso. Você aprendeu comigo aqui, não é? Fomos ordenados para isso. Isso faz parte, tá? Coloquemos-nos em pé. Vamos orar. Quero crer que todos aqui já tiveram encontro pessoal pela fé com Jesus. Sou de Jesus, estou em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas é possível que alguém da transmissão ainda não entendeu por que
precisa de Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. É alguém que não entendeu o que aconteceu quando o pecado entrou no mundo. Ele trouxe a morte espiritual. E Cristo trouxe a vida. Ele dá a vida eterna. É preciso reconhecer que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus tomou os nossos pecados e realizou a obra que dá a nós a possibilidade, através dele, de sermos alcançados novamente a comunhão com Deus, tendo os nossos pecados perdoados e vida através de Jesus. Oremos. Nosso Deus e Pai Celestial, nossa missão é uma missão mais célebre, chamada pela palavra de excelente obra. Se alguém deseja o episcopado, ministério pastoral, excelente obra deseja. Agradecemos pela autoridade, o poder da palavra do Senhor com a nossa reunião, com os amados aqui e outros também, que o Senhor sabe onde estão e como estão. Que da palavra tenhamos a exortação e a consolação, e que nas nossas decisões sejamos alcançados ao cumprimento, sendo fiéis aos desafios da Tua palavra. Lê-la, abençoe a leitura da palavra dos irmãos, ó Pai, tanto dos textos do Velho quanto do Novo Testamento, e os 5 minutos do Salmo 33 para a memorização. Também, ó Deus, lembramos em oração a Estela. Visite-a e toque-a com um toque que só o Senhor tem, e aquele que o Senhor toca, sensibilize a percepção do toque do Senhor. Oramos, agradecidos por tudo no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a fé, a paz. Amém. No fim, ao ver o sol desaparecerá a oração. Ao ver o Salvador e sereno, e eu serei tão até o fim. Amém. Deus abençoe e tenham todos uma ótima semana.